Irmãos, Evangelho de João, capítulo 7, verso de número 38. Nós estamos estudando esse texto. Domingo passado eu comecei a entrar nesse texto aqui, e ele fala do Espírito Santo. Ele fala do batismo no Espírito Santo, de sermos batizados no Espírito Santo. Glória a Deus. Em 94, quando eu ingressei na fé e eu comecei a buscar o Senhor, eu percebia que principalmente as irmãs, elas falavam nessa língua desconhecida. Havia em especial na igreja a qual eu frequentava, duas irmãs que falavam muito em línguas, muito. E eu achava aquilo lá extraordinário. E eu perguntei para um professor da Bíblia na igreja, o que era aquilo? E ele disse: são línguas que quem é batizado no Espírito Santo fala. E eu perguntei, eu fiz a pergunta: isso aí é para pessoas que quiserem, é só para os escolhidos? Ele me disse que aquelas línguas eram para aqueles que buscavam, que eu deveria a partir daquele momento começar a buscar falar em línguas. 16 anos eu comecei a buscar o batismo no Espírito Santo. Só que antes de eu ser batizado no Espírito Santo, eu tive uma oportunidade de pregar a palavra num culto de jovens. E eu preguei a pregação mais curta da minha vida, 5 minutos. 5. E numa outra terça-feira eu fui convidado de novo para pregar. Foi 5 minutos, mas sabe aqueles 5 minutos que teve sentido? Eu falei coisas que eu tinha visto na televisão de madrugada, e eu falei como se fossem minhas coisas. Então as pessoas ficaram encantadas com aquilo que eu tinha falado. Até que eu falei: mas isso aí não saiu de mim. Mas o pastor gostou, e na terça-feira ele me deu oportunidade de novo, e aí foi 15. Ninguém queria pregar naquela época. Jovens não queriam pregar a palavra. Jovens não queriam pregar. Nós tínhamos escassez de pregadores nesse tempo. E como eu percebi que havia escassez de pregadores, eu me predispus a pregar todo o culto que fosse necessário. E eu fui pregando a palavra. Eu fui pregando a palavra sem ser batizado no Espírito Santo. E uma certa feita eu preguei sobre Davi e Golias. Eu li aquela passagem de 1 Samuel capítulo 17 incontáveis vezes. Você já pensou ler incontáveis vezes uma coisa só? Eu peguei esse hábito de ser assim por toda a minha vida. Eu leio a mesma coisa incontáveis vezes. E eu preguei de Davi que derrotou Golias. Mas irmão, foi tão benção, mas foi tão benção, que as pessoas, elas começaram a falar assim: qual o dia que o galo vai pregar? Eu quero ir no dia que o galo vai pregar. E eu fiquei feliz com aquilo lá. Falei: nossa, eu estou arrasante. Só que eu não sabia que tinha disputas e invejas dentro da igreja. Era 6 meses de fé, que havia esses problemas dentro da igreja. Eu pensava que não existia essas coisas dentro da igreja, mas eu aprendi cedo que nós vamos ter problemas dentro da igreja se nós recebermos algo diferente dos demais. Se a gente receber algo diferente, nós vamos ter problemas. E aí eu comecei a perceber que eu fiquei meio de lado. Fui tirado das pregações, de abrir os cultos, e fui sendo retirado assim, devagarzinho, 8 meses. Eu fiquei estranho com aquilo lá. Nesse intervalo eu estava buscando o batismo no Espírito Santo, porque eu achava que se eu fosse batizado no Espírito Santo, eu ia melhorar mais ainda do que eu já estava indo bem, que era pregar a palavra. E eu continuei. Nós estudávamos das 7 da noite às 10h45,
Antigamente tinha esse turno. Quem estudou nesse turno aí, levanta a mão, para não só eu ser sozinho. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, só os velhos estão levantando a mão. Vixe, esse aqui estudou no Mobral antes ainda, irmãos. Sabe o que nós fazíamos? Nós íamos para a vigília, lá no bairro Harmonia, descendo, tinha um lugar profundo ali, que ia ser um tratamento de água. Nós descíamos e nós tínhamos feito propósito de chegar lá às 11h15. Então a gente saía da escola com o caderno, ao invés de ir para casa. Eu nunca mais vi jovem nenhum fazendo esses troços que a gente fazia. Nunca mais vi ninguém fazendo essas coisas. Saía da escola, descia às 11h15, nós orávamos até 00:30, depois íamos para casa, íamos trabalhar no outro dia, todos os dias, todos os dias, todos. Nós trabalhávamos no outro dia, 3, 4 jovens, sede. Sabe como eram nossas vigílias? Glória, 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 glória. 1.000, 2.000, 5.000, 30.000 glórias. Porque todos nós que estávamos ali, os nossos líderes haviam nos dito que se a gente falasse glória, 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 uma hora o Espírito Santo ia pegar aquele glória e ia se converter numa língua estranha. Era 1h30 ininterrupta, dizendo glória e aleluia, sem parar, desejando o Espírito de Deus, sem recebê-lo. Nós não desistimos, nós não paramos, até que um dia teve um congresso, na Assembleia de Deus, Ministério Santos, veio um pastor, lá da cidade de Santos, ungido por Deus, e ele disse assim: ó, hoje, quem quiser vai ser batizado no Espírito Santo. Eu me lembro que foi mais ou menos 28 pessoas num culto sendo batizado no Espírito Santo. Eu nunca tinha visto aquilo lá. Aquele cara ergueu a mão e as pessoas começaram a falar em línguas. Na Assembleia de Deus os jovens sentam separados. Eu sentei com os jovens, todos meus amigos, sentamos juntos. Irmão, eles foram batizados com o Espírito Santo assim, ó, meu irmão, meu outro irmão, tinha eu. Deus pulou eu e foi, batizou todo mundo, o banco inteirinho, tinha 15 pessoas num banco, todo mundo naquele banco não falava em línguas, e só eu fiquei de fora. Eu falei, uau, o que eu estou fazendo de errado? E eu procurei o pastor, perguntei, pastor, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu contei, pastor, nós fomos no congresso, todo mundo foi batizado no Espírito Santo, Deus pulou eu. Meu Deus, eu nem vou falar o conselho que ele me deu, porque foi terrível. Bom, eu tive outra oportunidade de pregar, eu preguei no Espírito, e no domingo, o pastor, olha, 9 para 10 meses de igreja, o pastor pegou o microfone e começou a pregar o que eu tinha pregado no sábado, mas contra, usando meu nome. Aí o nosso irmãozinho aqui, ele é bonzinho, mas ele falou isso, ele falou aquilo, confrontando tudo que eu falei. Aquilo lá me deu um abatimento, mas tão grande, eu fiquei moado. Eu não entendi porque o pastor tinha feito aquilo. Tinha usado meu nome, o que eu tinha falado, e confrontado o que eu tinha falado, aliado ao que eu não tinha conseguido ser baseado no Espírito Santo. Todos meus amigos foram. Eu logo pensei que eu não era um escolhido de Deus. Me veio esse sentimento no domingo pela noite, quando eu saí da igreja, que eu não era um escolhido de Deus, devido a todos os acontecimentos. E agora todos os jovens que tinham ido para a igreja comigo estavam falando no Espírito e eu não estava. E eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, Senhor, se o Senhor me escolheu, eu quero dizer para o Senhor o seguinte: o Senhor me escolheu até sábado, o Senhor vai ter que me batizar com o Espírito Santo, senão eu vou sair da igreja, eu vou desviar. E eu vou orar todos os dias, igual eu estou orando na vigília com meus irmãos, e vou orar mais, vou chegar em casa e vou orar mais, eu vou clamar ao Senhor, até 2, 3, até onde eu aguentar. No outro dia eu vou trabalhar, e se eu tiver oportunidade no trabalho eu vou orar. E eu fiz isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira eu faltei da escola, fui no culto. Meu Deus, o Senhor não batizou eu com o Espírito Santo. Eu fiquei muito triste, eu falei, Senhor, o Senhor não me quer mesmo? Eu vou sair de verdade, hein? Ó, o Senhor está achando que eu estou zoando.
Ô irmãos, glória a Deus, porque o Senhor não viu que eu estava desafiando Ele, porque, está desafiando Deus. Não, o Senhor viu minha sede, minha fome de querer o Espírito Santo, de querer entender as coisas, e por isso o Senhor teve misericórdia. Se o Senhor visse no meu coração qualquer outro sentimento, eu teria desviado, porque o Senhor não entra em negócio com ninguém. Mas no sábado eu fui para o culto andou, foi pregado a palavra, foi falada a palavra, foi orado, e eu não fui batizado no Espírito Santo. Então o pastor pegou o microfone no final do culto e falou: nós vamos agradecer ao Senhor por esse culto, e amanhã tem culto. Eu não fui batizado no Espírito Santo, e eu falei também: eu não volto mais na casa de Deus, não volto mais, porque eu não fui batizado. De repente, uma irmã grávida, barrigão desse tamanho, ela pede uma oportunidade para o pastor fala assim para ela: irmã, nós estamos encerrando o culto. Não, pastor, mas eu tive um sentimento aqui de falar uma palavra. E ela pegou e falou: eu posso, pastor? E o pastor falou: mas irmã, já é quase 10 para as 10, mas é sábado, pastor. Ela insistiu. O pastor falou: você tem 3 minutos para falar. E ela pegou o microfone e ela falou: paz do Senhor, irmãos, eu estava aqui na igreja nesse momento, e eu não sei por que aconteceu isso, mas eu tenho um sentimento aqui de falar com uma pessoa aqui no meio. O pastor me perdoa, eu não tenho esse costume, eu não faço isso, eu estou morrendo de medo, eu estou tremendo aqui, mas parece que se eu não falar, eu vou fazer alguém desviar do caminho. Aí eu falei: meu Deus, é eu. Ela apontou para mim e falou assim: é para você, irmão, você falou que você ia desviar, se você não falasse em línguas hoje, mas para mostrar que o Senhor é Deus na sua vida e que Ele tem uma obra extraordinária com você, você vai ser batizado com o Espírito Santo agora. Irmão, na hora que ela falou agora, eu falei em línguas, comecei a falar em línguas, extraordinariamente, 1 ano clamando, 1 ano. E quando ela falou a última palavra do culto, o pastor pegou o microfone e falou amém. Eu estava falando no Espírito, em línguas, que hoje eu não trocaria esse dom que Deus me deu de línguas por absolutamente nada. Eu tenho que trocar meu carro, e se alguém dissesse assim: você vai receber um carro novo de 300 mil reais, mas você nunca mais vai falar em línguas, eu diria: não, eu quero ficar com as línguas, eu preciso disso, isso me sustém, sempre me traz de volta para a luz do Evangelho, para o Espírito. Depois da salvação, irmãos, a melhor coisa que aconteceu comigo nas coisas espirituais foi ter falado no Espírito e aprendido a falar no Espírito. Nós precisamos aprender a falar no Espírito. Você precisa aprender a falar no Espírito todo o tempo, a todo momento. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, por algum motivo, não sei qual, que você possa hoje abrir seu coração para que o Espírito de Deus venha sobre você e você fale no Espírito. E você que não fala no Espírito, nós estamos em outro tempo. Nós não precisamos ficar falando glória, 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 glória. Nós só precisamos crer. E o Senhor vem sobre nós. O Senhor quer vir sobre a sua igreja. E o Senhor quer vir sobre a sua igreja porque nós precisamos romper muitas coisas na nossa vida. E para romper muitas coisas na nossa vida, nós precisamos desse fluir do Espírito. Irmãos, eu não me vejo, se eu tivesse continuado a minha vida cristã e não tivesse sido batizado no Espírito Santo e falado em línguas, eu não estaria aqui nesse lugar hoje, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo, eu não estaria entendido como estou entendido, eu não teria feito o que eu já fiz, eu não conseguiria fazer o que eu ainda devo fazer, porque não é sobre nós, é sobre Ele aqui em nós, é sobre Ele dentro de nós. Em João 7,38, você abriu aí? Se você abriu, diz amém, porque eu mandei você abrir, mas eu não abri, mas agora eu estou aqui. Olha só, quem crê em mim, dá um glória a Deus. Quem crê no Senhor aí? Quem crê no Senhor é quem está no Senhor, né? Como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Vamos chamar essas águas vivas de águas que vivem. Fluirão do interior. Olha só. Então, aqui Jesus está falando de rios de água viva no plural, que é sugestionando que são rios, não é um rio, mas são rios no plural. E ele está dizendo que se crê, como diz a Escritura, do seu interior, do seu espírito vai fluir rios de água viva. Agora, ele está falando de quê? Aí o 39 está dizendo assim: isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus está falando de rios de água viva, e João, ele deu uma nota aqui. Ele disse assim, para vocês entenderem o que Jesus estava querendo dizer com rios de água viva, ele referia-se ao Espírito Santo. Então, rios de água viva está relacionado à pessoa do Espírito Santo. É um texto que está explicado no 39. João fez questão para que não houvesse assim problema nenhum, que nós entendêssemos que o Espírito Santo ele está simbolizado aqui nessa expressão, rios de água viva. Então é o Espírito Santo sendo revelado para nós como rios de água viva. Agora em João aí, no 16:13, então o Espírito viria, e o Espírito viria como o quê? Como rios de água viva. Olha como ficou fácil, né? Muito simples. O Espírito viria numa maneira que a gente entendesse, como rios de água viva. E o Espírito viria, e é o versículo aqui, o João 16:13, diz assim, João 16:13: quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, glória a Deus, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o Espírito ainda não tinha vindo, porque Cristo não tinha sido glorificado. E aí Jesus está dizendo assim, mas quando ele vier, ele vai falar de mim, e ele vai me glorificar, ele vai fazer lembrar de mim. Então o Espírito Santo tem essa função eterna, esse propósito. Todos nós temos um propósito, e até o Espírito Santo tem um propósito. O propósito do Espírito Santo é glorificar Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo não me glorifica, o Espírito Santo não me exalta, o Espírito Santo não exalta ninguém, o Espírito Santo não fica revelando coisas para encantar nossos olhos. O Espírito Santo tem um papel primordial, fundamental e uno, que é glorificar Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia da glória de Jesus Cristo. Então os rios estão relacionados ao Espírito, e o Espírito está relacionado a Jesus. O Espírito não fala de si mesmo. Veja, eu estou falando do Espírito Santo aqui hoje, mas o Espírito Santo nunca vai falar ele mesmo dele mesmo. O Espírito Santo veio falar única e exclusivamente de Jesus. Glória a Deus. É por isso que nós temos que alinhar com a mente do Espírito. Nossos louvores têm que ser louvores que exaltem, enaltecem, engrandecem, glorificam a Jesus. Nossas orações devem ser orações centradas em Cristo. Nossa mensagem como igreja deve ser uma mensagem cristocêntrica. Nossa vida deve ser Cristo, porque o Espírito de Deus tem a função de exaltar e glorificar a Jesus. Glória a Deus por isso. Então eu quero que você vá agora para a sua Bíblia aí, no Salmo 46. Rios de Jesus sobre nós. Salmos 46, verso 4. Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Se alguém disser assim, eu sou cheio do Espírito Santo, mas não conhece nada de Jesus, irmão, é espírito do engano.
Se alguém se diz cheio do Espírito Santo, mas não fala de Cristo, espírito enganoso. Se uma mensagem é bonita, linda, filosófica, mas não tem Cristo ali, espírito do engano. Como que a gente sabe que a mensagem é enganosa, que a pessoa é enganosa, que o profeta é falso? Quando não há Cristo. Porque todo mundo que está cheio do Espírito Santo só tem uma mensagem: Jesus, só uma. Lê o livro de Atos e me fala outra coisa ali em Atos. Todos cheios do Espírito Santo, todos falando de Cristo, exaltando Cristo, revelando Cristo. Olha só, há um rio, Salmo 46, 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Possivelmente tenha sido esse texto que Jesus se referia aqui, quando disse, como diz a Escritura. Talvez ele estivesse falando do Salmo 46, 4. Esse rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, o rio do Espírito em nós nos traz alegria. Glória a Deus. Em Atos 13, 52, os discípulos já tinham acabado de apanhar por causa do Evangelho. E o relato do Espírito Santo em relação à vida dos discípulos naquele instante era: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É tão importante a alegria que nesse texto a alegria está até na frente da palavra Espírito Santo. Ou seja, a alegria que nós temos, ela não depende das circunstâncias, ela depende de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Toda vez que nós estivermos vivendo uma vida no Espírito e cheio do Espírito, a consequência disso é alegria, é ter alegria em meio a boas situações ou a más situações. Não depende do estado que nós estamos vivendo. Uma pessoa que está vivendo em tristeza, em amargura, em angústia, em desespero, a todo tempo, a todo instante, todo dia acorda perturbada, ela não está no Espírito, ela está na carne. Porque todas as pessoas que vivem no Espírito vivem em alegria, alegria, satisfação, contentamento. Agora no Salmo 1, glória a Deus. Sabe como eu percebo que eu estou saindo do Espírito? Quando eu percebo que a minha alegria está indo embora, quando eu percebo que pessoas estão conseguindo tirá-la, quando eu noto que situações estão conseguindo remover da minha vida esse sentimento gostoso que eu tenho a todo tempo, de satisfação, de plenitude, de, por exemplo, eu olhar um carro zero com alguém, eu andando com o meu e me sentir muito feliz com aquilo. Eu estar na minha casa, simples ali, tomando uma xícara de café e me sentir alegre por esse momento, por ter esse privilégio. Quando eu percebo que essas coisas simples estão indo embora de mim, eu logo entro em batalha, porque eu sei que eu estou saindo da vida do Espírito e vou estar começando a entrar na alma, porque a vida no Espírito é alegria. Glória a Deus. Você é alegre. Você não é alegre porque você comprou mais uma coisa, você conquistou mais alguma coisa. Você é alegre com aquilo que você tem, porque o Senhor faz você ser alegre no que você tem. Agora o Salmo 1:3, olha que maravilhoso esse salmo. Eu gosto muito desse salmo, eu decoro esse salmo. Ele é chamado de salmo de prosperidade. Ele diz assim, ó: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo devido dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Olha só o que o Senhor está dizendo, que onde tem água, nem a folhagem murcha, nem o inverno tira a força de uma árvore que está plantada ao lado de rios. Olha assim, nós temos o privilégio de ter um rio aqui virando. Olha como que as árvores são verdes ali. Veja, pode ter a seca que for, as árvores ali vão continuar, elas estão perto, as raízes estão extraindo a água ali do rio. A vida no reino não tem seca, não tem deserto, não, porque o Senhor, Ele deixou claro que o Espírito de Deus foi derramado em nós
como água, e água é vida, e o Senhor aumentou águas que vivem. Portanto, meus irmãos, nós precisamos viver na realidade do reino, que é essa vida de uma árvore forte que dá fruto na estação própria. A árvore espera dar o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo que faz prospera. Você pode dar um glória a Deus? Tem tanta gente, né, doida para prosperar, não sabe o que fazer. Se permita viver no Espírito, nas águas. Você não vai procurar prosperidade, a prosperidade vai procurar você. Você vai mudar o negócio. Agora veja, eu queria que você voltasse para João 7,38, só para você ver mais um negocinho ali. E aí nós vamos avançar para a gente poder compreender o texto aqui, João 7. Desde domingo passado nós estamos nesse texto e nós vamos ficar mais um domingo, eu acho, pelo que eu entendi aqui. E eu não estou com pressa de sair disso aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você pode dar um glória a Deus por rios que fluem, certo? Então esses rios não estão parados, porque esses rios, eles descendem de uma fonte. Essa fonte é inesgotável. Então há correntezas, como a gente viu no Salmo 46, 4. Então esse rio flui. Agora, eu fiquei cabreiro aqui com um negócio quando eu li esse texto. Eu procurei até nas línguas originais para poder compreender, porque poderia estar escrito assim, rio de água viva, mas está escrito no plural, não está escrito no singular. Então são vários rios. Então eu procurei entender isso. O que o Senhor estava querendo dizer com essa pluralidade, com ser rios? E o Senhor me levou a Gênesis, no capítulo 2. Eu queria que você abrisse em Gênesis agora, no capítulo 2. Veja, são rios no plural, mais de um. O Espírito é um, mas as manifestações do Espírito são variadas, são incontáveis. E aí nós podemos abrir um leque aqui para um monte de coisas. Nós podemos falar dos dons do Espírito Santo, nós podemos falar de manifestações do Espírito, de ministérios do Espírito, nós podemos falar de bênçãos do Espírito, porque que o Senhor nos deu. Quando eu me converti, eu li um livro, eu nunca mais esqueci essa frase, e esse livro dizia assim: há muita riqueza em poços de petróleo, mas a maior riqueza que existe é no Espírito Santo. Eu gravei aquilo lá de tal forma, porque o petróleo vai jorrando, né? E é muito rico, mas dentro de nós tem alguém que é mais valioso do que o petróleo. É o Espírito Santo. Glória a Deus. Então nós estamos ligando aqui o Gênesis agora com João. O João 7,38 está dizendo: fluirão do vosso exterior rios de água viva. Agora aqui em Gênesis, no capítulo 2, no verso 10, o Senhor está dizendo aqui dos rios do Éden. Glória a Deus. Rios do Éden. Então diz assim, ó: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Isso aqui já deu uma clareada. Então veja, nós estamos vendo aqui o relato do Espírito Santo em relação à criação, e o Senhor está falando do Éden aqui. O Éden, nós podemos entender ele com 2 sentidos. O primeiro é que o Éden era uma região, como aqui nossa cidade chama Olímpia, havia um lugar, uma região chamada Éden, e o jardim que o Senhor colocou lá também tinha o mesmo nome, Éden. Esse jardim que o Senhor colocou ali é o jardim do Éden. Essa palavra Éden significa prazeres, delícias, contentamento, abundância. Por quê? Porque nesse jardim tinha tudo que o homem precisava para viver com abundância, todo tipo de árvore, de fruto, e exclusivamente, principalmente, a árvore da vida.
Então por isso o Senhor colocou o nome nesse jardim de Éden, porque é um lugar de provisão, de suprimento, e é um lugar de maravilhas, de delícias. Agora o Senhor está dizendo aqui que havia um rio, e esse um rio tinha 4 cabeças, um rio que se dividia em 4 braços. Esse rio regava o Éden. É o sistema de irrigação do Éden, esse rio. Então esse rio é um rio só. Num dado momento desse rio, ele se dividia em 4 braços, e ele regava o jardim do Éden. O jardim do Éden é gigante, e Deus colocou o Adão e a Eva ali, nesse jardim. Então nós vemos que é um rio que tem 4 braços. E agora então aqui nós podemos entender o que o Senhor está dizendo com rios, lá em João 7,38, porque o rio é o Espírito Santo, assim como é um rio que se divide em 4. Agora, nós podemos perceber então, que o Espírito Santo é esse rio, e o Espírito Santo se divide em 4 braços dentro de nós, 4 braços de água dentro de nós. O Espírito é um, se divide em 4, assim como o rio do Éden. Então olha só, nós podemos ver então, vamos estudar um pouco isso aqui agora, que nós temos um evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, um evangelho só, que é o evangelho de Jesus Cristo, que é dividido em 4 braços: o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João. É um evangelho só. Quando alguém diz assim, nós temos 4 evangelhos, nós estamos errando. Nós não temos 4 evangelhos, nós temos um evangelho que se divide em 4 visões, em 4 cabeças, em 4 maneiras de ver Jesus. Lá no Éden tinha um rio que se divide em 4 cabeças, 4 maneiras de viver, ali no Éden. Olha só, meus irmãos, eu gostaria que você continuasse aí. Glória a Deus. Pega no 11 agora. Então, para pontuar aqui, talvez seja novo para você, e você fica pensando, nossa, o que o pastor está falando? Eu estou dizendo que nós temos rios que fluem do nosso interior, e eu estou dizendo que esses rios são a pessoa de Jesus, que o Espírito Santo veio trazer Jesus, e nós temos, portanto, 4 manifestações dentro de nós, que fomos cheios do Espírito Santo, as mesmas manifestações que estavam em Jesus, as mesmas manifestações que estão escritas nos 4 evangelhos, que na verdade é um evangelho só. Agora o primeiro aqui, o versículo 11, vai falar desses 4 braços, é um rio só, que tem 4 braços. O versículo 11 fala assim, o primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circula a terra de Cush. O terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Agora então, o Senhor está deixando para nós aqui que no Éden tinha um rio que se dividia em 4. O Senhor fez questão de dar o nome desses rios. 2 deles ainda existem, 2 deles se perderam com o dilúvio de Noé, porque no dilúvio a terra virou de ponta cabeça, a topografia da terra foi mudada, mas o Senhor deixou para nós aqui esses 4. Então eu queria que você prestasse atenção agora, porque são 4 rios com 4 nomes, e esses nomes têm significados. Por exemplo, Pison significa fonte que aumenta. Então a palavra Pison lá no hebraico que foi escrito significa fonte que aumenta, certo? Aí o segundo rio aí, se você acompanhar no versículo 13, vai falar que o segundo rio é o Gion,
Também dizem que pode ser o Nilo. Significa jorrador, correnteza. O terceiro se chama Hidekel, ou o Tigre, que a gente conhece também. Significa rio rápido, muito rápido. E o quarto, que é o mais conhecido, que é Eufrates. E o rio Eufrates significa frutífero. Então, meus irmãos, o Pison é uma fonte que aumenta, o Gion é jorrador, é correnteza, o Hidekel é um rio muito rápido, e o Eufrates é frutífero. São os 4 significados dos 4 rios. Vai ficar gravado aqui, então você não se preocupe em ficar tentando depois decorar essas informações. Então, eu peguei o significado desses 4 nomes aqui dos 4 rios, e eu fiz a frase do significado disso, porque há um significado por trás disso tudo. Então, é um rio que é Jesus. Esse rio é Jesus em nós, que é uma fonte, Pison, fonte, a jorrar o aumento da correnteza, Gion, de forma rápida, Hidekel, para darmos frutos, Eufrates. O propósito desses rios dentro de nós, o fim de tudo é o Eufrates, é frutos, águas em nós para darmos frutos. É por isso que você que está no Evangelho, você nasceu de novo e você está capengado, você sente mal. Por que você sente mal? Porque você não dá fruto, e nós fomos destinados a dar fruto. Então, quando eu estou aqui no reino e eu paro de frutificar, eu vou capengar minha vida, eu vou moar, porque eu não dou fruto, e eu fui designado, foi colocado em mim capacitação, recurso, para que eu dê fruto. Foi dado para mim águas para que eu possa frutificar. Aí eu não frutifico, eu fico sem sentido a minha vida. É por isso que muitas pessoas dentro da igreja, o mundo fica atraindo elas, o cosmos, o sistema social, os prazeres dos olhos, os prazeres da carne, o status da vida, o aparecer. Essas coisas às vezes nos atraem, porque nós estamos longe da realidade de frutificar. Mas quando você dá fruto, você entra no Espírito, o cosmos, o mundo perde o sentido para você, porque você entendeu o reino, o Éden. Nós estamos no Éden, que é Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Cristo é o lugar onde nós moramos, aleluias. Mas nós somos o lugar onde Cristo mora também. Isso quer dizer que nós estamos no Éden, mas o Éden está dentro de nós também, porque Cristo está dentro de nós. A gente canta uma música, talvez a gente não entenda, mas fala assim, ó, meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim, aleluias. Viu, o Adão não tinha um jardim dentro dele, o Adão vivia no jardim, foi retirado, mas aí vem Jesus com a sua humildade e fala assim, vai ser além. O jardim vai morar agora dentro do homem. O Éden mora dentro do homem. Rios que regam a nossa vida. Veja que Moisés usa essa expressão, rios que regam, e Jesus usa a expressão, rios que fluem. Glória a Deus por isso. Tem coisas dentro de nós, irmãos. Eu quero falar desse primeiro rio, porque não acabou o que eu quero falar. O primeiro rio aqui é o Pison, é a fonte que aumenta. É uma fonte que vai aumentando, aumentando, é um rio que não para de gerar água. E esse rio, ele está falando de Jesus, revelado no Evangelho de Mateus. Veja que, olha só como que é doido, eu vou explicar uma coisinha para vocês, talvez vocês nunca iam saber isso. Mas acabou o Antigo Testamento e vai começar o Novo. Então no ano 325 eles foram decidir qual livro ia ser colocado para começar o Novo Testamento. Qual livro nós vamos decidir? Bom, acabou lá em Malaquias, 400 anos de silêncio, vamos começar o Novo Testamento. Espera aí, vamos fazer a organização dos livros. Qual livro nós vamos colocar primeiro? E aí deram a ideia, vamos colocar Mateus em primeiro, porque Mateus fala
do evangelho do rei do reino, e o evangelho que foi escrito para os judeus. Daí, perfeito, é a continuação. Então, se é a continuação, tem que colocar Mateus, porque Mateus foi escrito para os judeus. Você viu que tem até isso, tem um significado lá, até na ordem dos livros, nós vemos significado. Agora, não é algo assim, que foi a sorte, jogou e deu certo, não, tinha um propósito, porque tudo na palavra liga, é uma costura infinita, perfeita. Então Mateus, ele fala de Jesus. Se você pegar o evangelho de Mateus e você começar a ler, se você for um pouquinho inteligente, você vai perceber que está falando muito de Jesus como rei. A palavra de Mateus é basileu, basileu quer dizer rei no grego. Então é Jesus ali sendo apresentado como um rei. Glória a Deus por isso. Então veja que dentro de nós tem um rei e um reino. Você sabia que se Jesus aparecesse aqui, a gente ia ficar perdido? Por quê? Porque ele é um rei, mas ele é um servo, e ele é um homem, mas ele é Deus. Que doideira! Porque um rei, ele tem pampa, ele tem autoridade, ele tem presença. Um servo é para dentro. Jesus é os dois em um. Um homem comum, mas Deus. É por isso que quando as pessoas chegavam perto dele, as pessoas ficavam sem entender ele, porque a presença dele é tudo isso. Ele é rei, ele é servo, ele é homem, ele é Deus. Ele deixa a gente constrangido, porque ao mesmo tempo que a gente adora ele como rei, a gente vê nele o exemplo de servo. Da mesma hora que a gente vê ele, que ele é um homem perfeito, a gente vê Deus nele para adorar. E dentro de nós, o Espírito Santo vem trazer essa fonte que aumenta o reino dele dentro de nós. É uma fonte que vai aumentando o reino. Por isso que se você viver no Espírito, você vai crescer no reino. Aquele negócio está lá em Mateus, que é o evangelho do reino. Gravem isso para vocês entenderem quando vocês lerem. Vai ficar assim para vocês. Quando você lê Mateus, evangelho do reino, lá no 6:33 fala assim: antes buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A gente fica lendo e não vive isso. E a gente está achando que se a gente for trabalhar muito, a gente fizer isso, a gente fizer aquilo. Irmão, dentro de você tem um reino. Nesse reino tem tudo. É uma fonte que, se você viver no Espírito, essa fonte vai jorrando para aumentar e aumentar e aumentar essas águas do reino em você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando eu vivo na carne, por isso que as pessoas vivem na carne, elas não conseguem entender, não tem realidade nenhuma dessas coisas que eu estou falando, porque elas estão presas ao sistema social, ao dinheiro do mundo, ao status da vida, às coisas da terra, e tudo isso nos tira o reino. Temos a água, mas não vivemos pela água. Estamos vivendo pela árvore errada, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora o Senhor já colocou em nós, se você crer, rios de água viva, Pison, você tem um aumento do reino em você, e as coisas são acrescentadas, porque se você está no Espírito, você começa a conectar as coisas começam a vir sobre você. Não é você que persegue bênçãos, as bênçãos perseguem você. Agora eu queria que você pegasse e atentasse aí para esse primeiro rio, que fala de Jesus como rei, está representado pelo evangelho de Mateus. E eu queria que você pegasse aí o versículo 11, que fala dele. O primeiro chama-se Pison, que é o primeiro evangelho, que é Jesus como rei, que apresenta esse reino, que significa um aumento, uma fonte que aumenta. Ele veio para trazer esse aumento do reino na terra. É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Então, o rio passava pelos lugares onde existe ouro.
a terra de Ávila. Esse rio corria, corria, corria até chegar a essa terra de Ávila. Ninguém sabe onde é essa terra até hoje, mas está escrito aqui que ali havia ouro. Se Adão seguisse esse rio, ele ia se deparar com Ávila, ele ia se deparar com ouro. E olha o testemunho que diz aqui no 12: o ouro dessa terra é bom. Glória a Deus por isso. Não sei se você consegue entender o que o Espírito, por que o Espírito deixou escrito assim para nós? Se seguir o rio, você vai chegar num lugar que existe ouro, e é um ouro bom. Aleluias. Olha, o rio flui, o rio rega. Você viu por que o rio flui? É falando de direção, né? Se Adão falasse assim: vou seguir esse rio aqui, seguir, ser dirigido pelo Espírito. Olha só, é a mesma coisa, ser dirigido pelo rio é ser dirigido pelo Espírito. Se ele fosse indo, ele ia chegar em Ávila, ele ia chegar em ouro. Esse é o problema. O rio está aí, está correndo para lá, para a terra. Nós estamos vivendo a nossa vida, nós somos inteligentes, e é esse o nosso problema. Nós acharmos que somos inteligentes e não seguirmos o Espírito. A inteligência está em seguir o rio do Espírito, vai nos conduzir a ouro. Olha só, irmãos, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. É o Evangelho de ouro. Apresenta Cristo como um rei, e todo rei é revestido o seu reino de ouro. O ouro na Bíblia fala de muitas coisas. Uma das coisas que o ouro fala é de glória, de vida, de natureza. Olha só, que esse ouro fala de glória. Glória, para vocês entenderem o que é glória, glória é manifestação, é expressão, é propaganda. Deus quer aparecer na terra, o que ele faz? Ele derrama glória, ele se propaga. É isso que quer dizer glória. Quando Deus quer aparecer, ele aparece por glória, ou seja, por manifestação, por propaganda. Ele se propaga por meio de nós. Glória a Deus por isso. Se você seguir o rio, Deus vai se propagar através de você. Se você seguir o rio, Deus vai se manifestar através de você na terra. Se você seguir o rio, todos ao redor vão ver Deus se revelando em você, porque o ouro fala de glória, o ouro fala de vida real. Se você seguir o rio, você vai ter vida. Você não vai sobreviver, respirar mais uma segunda-feira que você tem que acordar para pagar a conta. Você não vai ficar respirando, você vai ter vida, porque o rio é vivo, e você vai ter a natureza de Deus, que é o que nós mais vamos precisar, irmãos, nesses últimos dias, é de ter a natureza de Cristo. Porque o mundo está chamando a igreja para ir para o mundo, e a igreja está chamando o mundo para vir para a igreja. Está um rolo. Os de fora estão chamando os daqui de dentro para ir para o mundo, e nós que estamos aqui dentro firme, estamos chamando os que estão no mundo para vir para dentro. E está como se fosse uma guerra de corda. E quem está dentro da igreja que não tem a natureza de Cristo, vai pender para o mundo, porque não tem a natureza. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Tem que ter essa nova criação dentro de nós. E isso está no Espírito, está no rio. Agora olha só, eu queria que você pegasse aí e continuasse comigo, que a gente vai parar só nesse rio aqui, que é o rio de água viva, um dos braços, né? Diz aqui assim, ó: o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá. O que se encontrava lá? Como que está escrito aí na sua Bíblia? Fala aí alguém. Bidélio e a pedra ônix. O que seria um bidélio, né? Eu fui pesquisar isso aqui. O bidélio é uma fragrância, um perfume, um cheiro bom, que no rio, ao redor do rio, havia muito bidélio.
Ou seja, o jardim do Éden era um lugar de uma fragrância muito maravilhosa. Glória a Deus por isso. Então olha só, no primeiro rio, que é Jesus como rei, veja, um rei tem muito ouro, um rei, ele é diferente, é postura. Se um rei, a gente já percebe o rei pela postura dele, pela roupa, pelo cheiro. O rei é diferente de todo mundo. Um rei, ele é treinado para ser diferente de todo mundo. Olha só, que nesse rio tem essa fragrância, que é o perfume natural do Éden. Agora, eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês. O Senhor está ensinando para nós a vida no Espírito. O que é ser conduzido pelo rio, pelo Espírito? Se você crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Um desses rios vai nos levar ao ouro, à fragrância da glória de Deus. 2 Coríntios, você pode abrir a sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 2, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, oh glória a Deus, glória a Deus, irmãos. Eu quero que você confesse a verdade, no Espírito. Eu confesso essa verdade no Espírito, ser dirigido pelo Espírito. 2 Coríntios 2,14 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluias. Por meio de quem? De nós, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Aleluias. Você é chamado na Bíblia de perfume, irmão, mesmo que você está fedendo aí debaixo do seu sovaco agora, você é chamado de perfume, perfume de Cristo. Ó, glória. Tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para esses, cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? A Bíblia nos chama de cheiro, de perfume de Cristo. Glória a Deus. Nós precisamos pensar muito nessas coisas, né? Porque tem um monte de cristão que não dá exemplo de cristão, que não tem postura de cristão, que não tem alegria de cristão, que não tem rosto de cristão, que é complicado, porque a pessoa não vê Cristo nela, é mal-humorado, indisposto, mau testemunho, rebelde, briguento, onde passa, deixa um cheiro ruim, Irmãos, para vocês terem uma ideia de como é as coisas, quantas vezes veio gente aqui do mundo na porta da igreja vir conversar comigo, em relação a exemplo de pessoas, exemplo que as pessoas estão dando. Pastor, converso com fulano que comprou e não me pagou. Eu digo, mas você me chamou para... não tem sentido a pessoa vir aqui na porta da igreja para eu poder cobrar um membro, ou para eu exortar um membro que está fazendo isso ou aquilo. Não tem sentido. Eu não sou babá de ninguém, sou pastor. Mas por outro lado, eu vejo a imprudência dos cristãos, que estão, infelizmente, exalando um cheiro ruim no mundo. Uma vez uma pessoa me disse assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Verdade, com a sua não, mas com a de Cristo que está em nós. Nós somos o bom perfume de Cristo. O mundo não lê a Bíblia, nem os cristãos estão lendo, mas o mundo lê a nossa vida. O mundo quer ver Jesus em nós, e nós somos projetados para isso. Nós temos um cheiro que é cheiro de vida,
é fragrância. As pessoas têm que olhar para nós e ver, meu irmão, que nós temos uma postura diferenciada, que nós falamos diferente, nós temos uma capacitação diferente. Ontem aqui no jantar foi maravilhoso, sobrou comida, nós fomos entregar. E na hora que nós estávamos entregando, eu estava muito cansado ontem pela batalha espiritual que foi o culto. Eu me senti muito pesado ontem no culto, uma batalha espiritual muito grande. Enquanto muitos irmãos estavam na casa comendo pipoca, eu estava aqui na batalha junto com outros irmãos. É guerra, irmão, porque tem uma parte da igreja que ainda está dormindo, que o Senhor venha despertar a igreja para acordar para a realidade. E nós saímos, mesmo assim, nós saímos, estava me dando até cãibra, mas era espiritual, demônios que me oprimiram no culto aqui, na batalha espiritual que existiu aqui. Mas quando nós chegamos no mundo, oh glória a Deus, como a nossa luz brilhou, como que brilha. Nós acostumamos com a luz, eu sou luz, você é luz, fulano é luz, a gente olha um para o outro, todo mundo é luz, a gente se acostumou na luz, mas quando a gente vai lá no mundo e leva o evangelho lá no mundo, aí a gente percebe o quão luz nós somos, o quanto esse mundo está precisando do que nós temos. Glória a Deus, irmãos. Para de ficar no teu sofá, para de vir só de domingo na igreja, para de gastar todo o seu tempo na rede social e nas redes de TV, de séries, Deus não te chamou para isso, Deus não tirou você do mundo para você continuar sendo mundano, Deus te tirou para exalar o bom perfume de Cristo. Eu sou o bom perfume de Cristo. Olha, está no rio, dava no rio, ao lado do rio, as margens do rio, tinha fragrância. Se a gente for guiado pelo Espírito, irmão, se eu for guiado pelo Espírito, você for guiado pelo Espírito, uau, nós vamos cheirar, vai ter um cheiro em nós, que os demônios vão sentir, que os homens vão sentir, que é o cheiro de Cristo. Ah, glória a Deus. Olha isso aqui, é Jesus no Evangelho de Mateus, por onde ele passava, era a realeza passando, aleluias. Agora, eu queria que você pegasse aí, pai, eu vou concluir aqui, volta lá para Gênesis, capítulo 2, mas nós estamos estudando João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu estou falando que são esses rios, é um rio só que tem 4 braços, eu estou me referindo ao rio do Éden que se divide em 4 lugares, 4 braços, eu estou falando que são os 4 evangelhos, eu estou dizendo que Pison é a fonte que aumenta, é o Evangelho de Mateus que fala do reino de Deus, no capítulo 2, glória a Deus, no verso 12 diz assim, nós estamos no primeiro rio, ligando com João 7,38, eu tenho que falar até criar raiz em nós. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix, tem outras bíblias que está outro tipo de pedra, sardônica, glória a Deus. Então veja, que essa pedra sardônica aqui, ou esse ônix, era uma pedra preciosíssima, de cor palha ou prata, veja, uma pedra preciosa ali no rio, meu Deus do céu, sabe que eu lendo isso aqui, ligando com João, eu nunca conseguiria fazer isso, se eu não tivesse estudado muito as escrituras, a criação, eu estudei uns 2 anos a criação, eu nunca conseguiria fazer esse paralelo, porque é impossível fazer, mas eu olhando agora aqui, eu fico pensando, por que nós estamos procurando fora de nós, tudo aquilo que tem dentro de nós? Eu vejo as pessoas procurando fora, aquilo que já temos em nós, pedras preciosas, fala de riquezas, por que nós estamos buscando dinheiro fora de nós, se a direção para ter o dinheiro está na correnteza do rio, está fluindo o rio? Porque nós estamos buscando ter saúde, buscar ter felicidade,
nas cisternas rotas do mundo que não tem água, se o Senhor é a água viva que nos sacia. Essas pedras falam da riqueza de Cristo. E eu queria que você fosse para Efésios agora, porque é o livro das riquezas. Fala de Jesus como rei. Veja, Jesus no Evangelho de Mateus, ele é esse homem que é rei, cheio de riquezas. Por isso, esse rei que tem um cheiro diferente, que tem uma glória diferente, que veio para aumentar o reino de Deus na terra. Efésios. E agora, se a gente é guiado pelo Espírito, se a gente segue o rio, se a gente vai seguindo o fluir do rio, nós vamos chegar nessas riquezas, nessas pedras. Efésios 1, 7. Glória a Deus. Eu não estou pregando que nós temos que buscar o rio, eu estou dizendo que nós temos o rio se temos o Espírito. Irmão, é uma realidade completamente, é antagônica a toda a realidade da religião, toda a mentalidade do mundanismo, é a mentalidade do reino. Por isso que às vezes é difícil a gente pegar, por isso que eu estou me aplicando a escrever as coisas, porque a gente precisa ouvir as mesmas coisas, eu preciso ouvir, até pegar em mim, porque o mundo quer fazer a mensagem dele pegar em mim, que eu não sou, que eu não tenho, que eu não posso. A religião quer fazer a mensagem dela pegar em mim, que eu tenho que buscar até ter. Mas o Evangelho diz, você tem, segue o rio, segue o rio. Efésios 1, 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Glória a Deus. Olha só, a pedra aqui desse rio aponta para riquezas de Cristo. Paulo está dizendo das riquezas da graça, que são as riquezas dos favores que nós recebemos. Quando a palavra graça é empregada, quer dizer uma riqueza de favores que nós nem imaginamos. Nós nunca vamos conseguir extrair tudo que Deus já nos deu. Nós vamos chegar no céu, no dia do arrebatamento, nós vamos chorar muito. Está escrito na Bíblia que vai ter muita tristeza, porque no arrebatamento bema, no julgamento que vamos ter antes de entrar no céu, a Bíblia diz que vai ter uma tristeza muito grande, porque Deus, Ele vai falar assim para nós: olha tudo que era teu, olha o que era para você viver, olha o que eu tinha para você, olha o que eu queria que você fizesse, olha as coisas que eu queria dar para você, e eu não pude dar. Você não pôde ter, você não fez isso, mas era para você fazer. A Bíblia diz que vai dar uma angústia muito forte antes de entrar no céu. Vai ser a última angústia que a gente vai ter, porque nós estamos buscando em outros lugares aquilo que Cristo tem em abundância. Riquezas da graça fala de coisas que Ele já deu para nós, que nós não merecemos. Agora, aqui em Efésios no 3, então riqueza da graça são os favores. No Efésios 3, é isso, no verso 8, diz assim, 3:8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Glória a Deus. Então olha, riquezas da graça são riquezas dos favores, riquezas de Cristo, riquezas do próprio Messias, dos tesouros que o Messias tem. Agora não termina aí. Olha só, no 3,16, eu queria que você fosse aí no mesmo. Efésios 3,16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. Olha só, agora ele fala riquezas de glória.
Então são riquezas de graça, favor que você não merece, riquezas de Cristo, os próprios depósitos do Messias, e agora riquezas de glória, riquezas de manifestações, de propagações daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez. No rio, na direção, no pison, no reinado, Deus nos chamou para reinar. Eu concluo agora com esse texto que tremendo, que eu estou começando a estudar ele, Romanos 11, quero que você vá para Romanos 11, 33, glória a Deus. O rio que faz o aumento, uma fonte que aumenta, que fala do evangelho de Mateus como o rei que veio para fazer o seu reino ser grande na terra, águas que fazem o reino aumentar em nós, de tal forma que a gente possa viver de glória, ser o perfume, provar as riquezas da graça, as riquezas de Cristo, as riquezas da glória. Romanos 11, 33, e aqui, irmão, eu quero que você creia nesses rios extraordinários. Parece que eu vejo Paulo, sabe, eu já escrevendo alguma coisa, orando, oh meu Deus, é tipo isso, esse sentimento de espanto, admiração, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Glória a Deus. Aí Paulo, que viveu no Espírito, que nadou no pison aqui em Jesus como rei, ele estava escrevendo Romanos, chegou uma hora que ele mergulhou nisso e falou, profundidade. Ele deve ter ido lá no fundão, e não encontrou o fundo, e ele falou, não tem como ir mais, eu não suporto mais ir. E aí ele escreveu, profundidade dessa riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, como eu não consigo chegar no fim disso, quão impenetráveis os caminhos de Deus. Aleluias, irmãos, dentro de nós. Irmão, tem gente que vai morrer falando de deserto, e pior, tem gente que nunca vai ouvir uma mensagem como essa aqui, mas tem gente que vai ouvir uma mensagem como essa aqui, e ainda vai morrer nos desertos. Não, irmãos, nós precisamos viver sendo guiado por esse rio que já está dentro de nós. Agora eu vou pegar lá João 7,38, diz assim, quem crê em mim, glória a Deus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios, ficou simples, né? De água viva, rios, é Jesus o rio. Eu quero que você agora conecte-se ao Espírito Santo. Não está difícil conectar o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estivesse lá longe, lá não sei aonde, na lua, o Espírito Santo está aqui em nós, glória a Deus. Pastor, mas está difícil, está um deserto. Não, aqui não está deserto. Irmãos, eu quero dizer para vocês que essa igreja não é igreja de deserto, não é igreja de gigante, não é igreja de muralha. Essa igreja é a igreja do Espírito. Não está longe. E eu vou dizer mais, não está longe nem está perto, está em nós. Em nós é mais do que estar perto de nós. Churabacataralabras. Glória a Deus por isso. Glória. Feche seus olhos. Eu não sei tua realidade, se você passou uma semana de deserto aí, sei lá, cada um passa na onde quer. Eu quero dizer para você que se você quiser passar o resto da sua vida no Espírito, você só vai ser guiado a ouro, perfume, pedras preciosas. É isso que o Espírito tem para você. É isso. O rio vai te levar à glória, a ouro. O rio vai te levar a bidélio, ser um perfume na terra. O rio vai te levar ao ônix,
riquezas, riquezas de graça, riquezas de glória, riquezas insondáveis de Cristo. Aí nós vamos falar igual o Paulo: profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus.